De volta do nosso coffee break, vamos para o próximo painel, que tem muita informação ainda para a nossa tarde. O nosso próximo painel tem como tema Um dia na vida de um CISO, lidando com os desafios de acelerar a entrega de uma postura de segurança na perspectiva da gestão de riscos. O nosso mediador, que eu já convido ao palco, é o Ricardo Sampaio, da Gantec. Aplausos, por favor. Fique à vontade. E os nossos painelistas são Carlos Matos, da Gantec, Fernando Santos, da Gantec, e Cibele Fonseca, da Demarest. Muito bem, a partir de agora, Ricardo, o controle do palco e do tempo é seu. Fique à vontade. Obrigado, uma boa tarde a todos. É um motivo para nós de grande alegria, momentos como esse, presenciais, para falar de temas tão relevantes, né, como cibersegurança e o dia a dia na vida de CISOs. Queremos agradecer também bastante aqui a organização do evento, o time do CISO Fórum Brasil 2023, por proporcionar tudo isso para a gente, né? Certamente são momentos bem enriquecedores. E como já foi anunciado aqui pela nossa mestre de cerimônias, o nosso painel se propõe a falar sobre um dia na vida de um CISO. Então já dá para dar o tom aí de como vai ser um assunto prático, né? Algo que a gente vivencia aí no nosso dia a dia. Mas não é um dia a dia qualquer, né? A ideia aqui dessa dinâmica que vocês vão presenciar através de perguntas e respostas é explicar um pouquinho como nós podemos adicionar 2 ingredientes vitais para conseguir sucesso na tomada de decisões quando estamos ali presenciando uma situação onde é necessário, né, um direcionamento, uma escolha. Esses 2 pilares que a gente vai falar bastante são priorizações, voltadas ali à questão do gerenciamento de risco, e também vamos falar bastante sobre quick wins. Como usar uma estratégia onde, com menos esforços, com mais celeridade, nós conseguimos entregar resultados importantes, resultados que mitigam risco para o negócio. Então, aproveitem aí bastante este painel, assim como eu já estou aproveitando, né? Só de estar aqui com essas feras que estão dividindo o palco comigo. Eles já foram brevemente apresentados, mas nós estamos aqui com o Carlos Matos. O Carlos é o diretor de tecnologia da Gantec. Fernando Santos, que lidera hoje a unidade de negócios da Gantec de Cloud Security, e a Cibele Fonseca, que é diretora de tecnologia da Gantec, e lidera também todas as ações relacionadas à segurança da informação da empresa. Então é um timaço para nos ajudar a falar desse assunto. E aí nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, começando com a Cibele, tá, Cibele? Conta um pouco para a gente, no teu dia a dia, né, como diretora de tecnologia, frente de segurança, a gente imagina o quanto é corrido para você, né? Falar com os executivos, falar com o time, articular uma série de ações. Nesse cenário, como você prioriza ações, utilizando a ideia de gestão de risco, para conseguir ter uma celeridade ali na entrega de uma postura de segurança? Sem sombra de dúvidas, a questão de estar sempre alinhado à estratégia do negócio. Não tem como, a estratégia do escritório, os sócios são bem... Demarest Advogados é um dos escritórios mais focados em tecnologia no Brasil. Foi o primeiro escritório que implantou SAP, né? Então, imagina a cabeça do sócio, eles são muito tecnológicos, eles buscam uma busca frequente por tecnologia. E é uma demanda muito grande para a TI. E, é claro, eles sabem exatamente que todas as soluções tecnológicas que nós adotamos envolvem risco, sem sombra de dúvidas. Então, nós utilizamos algumas metodologias e frameworks para que nós pudéssemos mapear esses riscos e visitamos esses mapeamentos constantemente para que nós possamos apresentar para o negócio e o negócio decidir se ele aceita, se ele mitiga, se ele transfere, o que ele faz com aquele risco. Não é uma decisão apenas de TI isso. Então, meu dia a dia é isso, sempre mostrando com uma certa frequência para o negócio quais são os riscos que envolvem as soluções adotadas por TI, e eles decidem e nos ajudam com os investimentos, enfim, com todas as tomadas de decisão. É isso que nós fazemos. Essa é a nossa prática. Boa, Cibele. Deu para entender bem. E é engraçado que na fala da Cibele, se a gente parar para prestar atenção, ela mencionou um dos ingredientes importantes, né, para conseguir promover essa celeridade de entregas e resultados. Quando ela comentou ali, eu falo com o negócio, explico os riscos aos quais o negócio está exposto,
e ele toma a decisão se ele consegue ou não, né, assumir aquele risco, suportar esse risco. E aí a gente tira uma primeira lição prática que eu queria já deixar aí na cabecinha de vocês, né? CISOs de sucesso são aqueles que têm a capacidade de traduzir 3 linguagens muitas vezes diferentes. A linguagem de negócio, a linguagem de tecnologia e a linguagem de segurança. Então, quando o CISO ele está preparado, né, para articular essa comunicação, nós atingimos experiências como essa que a Cibele mencionou. E se você me permite também um comentário, Claro. nós sempre ressaltamos que existem riscos que não são apenas de TI, que são inerentes ao negócio. Então tem que deixar bem claro e classificado quais são os riscos que são do negócio, que são inerentes aos processos de negócio, que tem vários processos dentro de um escritório, que são os processos administrativos de controladoria. Nós fizemos a cadeia de valor de Porter, então nós sabemos exatamente quais são as atividades meio e atividades fim, para que eles soubessem classificar também os riscos de negócio, os riscos das áreas administrativas e também os riscos das áreas de prática jurídica, civil, tributário e assim por diante. Tá? Então tem essa separação de TI e negócio, e com relação a só respondendo mais a sua pergunta, a segurança e cibersegurança também estão sob minha gestão. As questões técnicas estão com TI, mas a questão de auditar o que nós fazemos não é com TI. Aí tem uma outra área de compliance que é responsável por isso, porque também não dá para que nós tratemos as questões técnicas e também validemos o que nós fazemos. Tem uma área de compliance que faz isso, é bem sério o tratamento disso. Tá bom. Muito interessante. Obrigado, Cibele, por compartilhar com a gente. Quando nós falamos do dia a dia de CISOs, né, tem uma constante no dia a dia de um CISO, sabe qual é? A única constante no dia a dia do CISO é que sempre haverá uma mudança, sempre haverá ali a necessidade de uma adequação, de uma flexibilização para conseguir atingir uma postura de segurança adequada. E aí, partindo dessa premissa, eu vou querer ouvir agora um pouquinho do Fernando, não é, Fernando? Num universo de tantas mudanças, num universo onde as coisas acontecem tão rápido, você que está à frente de uma unidade de negócios de Cloud Security, o que você enxerga como o mais importante para desenvolver ali uma estratégia de arquitetura robusta, né, e sustentável? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Como tenho contato praticamente que direto, né, com todos os, falando praticamente de CISO, né, e no meu universo que é totalmente dinâmico, que é o universo de cloud, eu costumo dizer que o desafio maior de todos eles é a administração de ferramentas que hoje contemplam dentro de uma cloud, que são ferramentas de segurança nativas, e essa direção foi adotada por uma empresa, né? Então a solução nativa da cloud foi aderente até aquele momento, mas a gente começa a transcender, né? Normalmente eu falo assim, eu vou falar uma sopa de letrinhas, né? E gosto de fazer essa brincadeira que eu falo para todo mundo, tipo CNEP, CWP, CSPM, né? Você fala assim, meu Deus do céu, o que esse cara está falando, né? Então são questões, são ferramentas que a gente consegue ter postura na cloud, né? Você tem, a gente fala de workload protection, a gente fala de relatório de conformidade, mas isso não é constante, é algo que a gente fala que a cloud ela não é estática, né? Então ela está o tempo todo em constante mudança. E quando a gente olha para o mundo do mundo multi-cloud, esse universo se transforma de uma maneira gigantesca, né? Porque aquela ferramenta, aquela solução nativa de cloud, ela transcendeu. Então, ou seja, eu preciso de profissionais de outra cloud, né? Então, eu formei uma equipe, eu preparei uma equipe para uma cloud, eu usei as ferramentas nativas daquela cloud, me atendeu pontualmente, mas eu tenho uma jornada para ir para outra cloud, né? E aí a gente começa a falar de clouds, ela está totalmente ligada ao negócio. Eu costumo ouvir muito dos CISOs falar assim, puxa, veio um fornecedor de cloud aqui, fez uma proposta indecorosa de me dar 2 anos sem custos para eu usar essa cloud. O que eu faço? Normalmente eu falo, olha, o comparativo das clouds, simples, né? Então, quando você escolhe uma ferramenta de segurança, você faz um comparativo de um depara e vê o que aquela cloud entrega versus a outra. Porque o desafio de você ter
multi-clouds e uma cloud que você acaba tendo gaps de segurança, e uma cloud que oferece ferramentas e soluções nativas que são muito inferiores às, digamos, as maiores aí que estão no mercado, isso é um grande desafio. Então, eu começo a usar muito a questão da gente usar uma ferramenta centralizada, a gente ter uma ferramenta onde eu consigo ter visibilidade, onde eu consigo monitorar multi-clouds, onde eu tenho a postura, toda a questão de remediação automática. Então, assim, quando você vai... Quando o destino que eu acabo pegando muito, o destino fui para outra cloud, não teve jeito, eu tenho que preparar pessoas, eu começo a adquirir novos produtos, aí vem o famoso silos. Então, eu tenho ferramenta A, ferramenta B, então eu tenho uma ferramenta para workload protection, uma ferramenta para postura, uma ferramenta para microsegmentação. Aí a gente começa a falar de code security. Então, eu não posso parar o meu pipeline, não posso parar a minha esteira. Se você coloca... eu não posso criar uma barreira para o meu desenvolvedor. E segurança, a partir do momento que a gente fala segurança com DevOps, a pessoa de segurança fala, puxa, esse cara vai atrapalhar a minha vida. E a ideia não é a gente fazer isso. A ideia é a gente usar de soluções onde a gente dê ferramentas e instrumentos para o DevOps, para ele olhar e falar, puxa, ele está me ajudando, esse relatório, essa entrega está me trazendo benefícios, onde eu não vou subir um código, eu não vou subir uma infraestrutura com falhas, onde eu posso, desde o momento do build, escanear essa infraestrutura, por exemplo, e dar um resultado para ele. Falar, olha, você tem um gap, você tem vulnerabilidades aqui. A ferramenta dá a resposta. E ela dá não só a resposta, mas como ajuda a corrigir. Então, eu acho que a partir do momento que tem essa sinergia e o DevOps, o ambiente, os desenvolvedores olham e falam assim, puxa, eu estou ganhando, eu tenho uma vantagem aqui, não está criando uma barreira, ele está criando para mim, está me dando informações aonde eu estou em conformidade, aonde eu consigo deixar o meu código em compliance, sem vulnerabilidades, de uma forma que eu não precise mais olhar em um modo de runtime. A gente está olhando para o build, a gente está construindo aquela infraestrutura. Então, eu acho que eu transformo para o que eu escuto bastante, o desafio do que me trazem e o que eu consigo compartilhar do que eu vivo. Então, a gente centralizar, ter uma ferramenta única, de console única, de correlacionamento, que tenha uma autorremediação, eu tenha todo o ciclo de segurança dentro de uma cloud, de uma forma eficiente, que eu tenha relatórios e conformidades em uma única console, eu costumo dizer que é o nirvana. Então, assim, aonde a maioria dos CISOs olha e fala assim, mas isso é possível? Eu falo, sim, isso é possível. Então, acho que é o feedback que eu costumo dar, dentro dos desafios que eu tentei trazer algum deles aqui para não falar a sopa de letrinhas do mundo, do universo cloud aqui para vocês. Obrigado, Fernando. E é super relevante escutar o Fernando falar sobre isso, Vamos escutar aqui também o Carlos. Porque quando a gente fala sobre gestão de riscos e fala a respeito de aspectos aceleradores, decisões como essa que o Fernando mencionou, que são necessárias ser planejadas, tomadas, são fundamentais, para que você não tenha retrabalho, para que você não se exponha, de certa forma, a um risco desnecessário, às vezes olhando ali pontualmente apenas um viés na tomada de decisão, como, por exemplo, uma redução de custo. Não que isso não seja relevante numa tomada de decisão como essa, mas certamente é apenas um dos aspectos que deve ser levado em conta ao fazer uma tomada de decisão dessa proporção. Então é bem legal isso que o Fernando compartilhou com a gente. Agora falando um pouquinho com o Carlos, que lidera aí saber o importante de Network Security. E no teu universo, Carlos, o que você vem procurando apoiar CISOs, líderes de segurança, nessa tomada de decisão? De fazer arquiteturas que sejam sustentáveis e que possam promover ali uma postura de segurança adequada. Oi, Ricardo, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês, primeiramente. E seguindo exatamente aquilo que o Fernando mencionou, acho que o universo de cloud ele tem suas particularidades, claro, mas o universo
de Network Security, o universo on-premise, ele traz os mesmos, ou problemas muito similares. Você vai encontrar muitos dos mesmos silos. Na seguinte situação, imagina que hoje você precisa primeiro pensar você precisa do apoio dos frameworks de segurança da informação para se apoiar, para você ter uma visibilidade do seu ambiente, para você entender o que de fato necessita, para você priorizar, exatamente como você mencionou, porque cada setor, todos os itens são importantes, a parte de custo é importante, acho que para todos, isso é indiscutível, mas alguns setores têm prioridades diferentes, existem até regimentos, e se vocês olharem numa perspectiva do financeiro, por exemplo, o setor financeiro, ele é obrigado a fazer alguns investimentos que outros setores não são. E aí você precisa olhar, você precisa das metodologias e você precisa aplicar, algo que é muito aplicado plataforma. Você usar as plataformas para seguir um conceito de centralização, de gerenciamento centralizado, para que você possa pensar em correlação de informação, para que você possa pensar em aplicar inteligência artificial, para que você possa pensar em resposta a incidente, porque se você não correlaciona todos esses dados, se você não tem uma plataforma, se você não tem uma integração entre esses produtos, entre essa sua estrutura, na sua arquitetura, você está fardado a ter está limitado, você não vai conseguir fazer uma série de coisas que essas integrações permitem, você não vai conseguir aplicar a correlação de informação, você vai perder inteligência, você vai perder estrutura, e aí automaticamente você perde resposta a incidente, inteligência artificial, então tudo isso tem que ser pensado, mesmo quando você está numa situação de crise, num momento onde aconteceu um incidente, e ao invés de você ir lá, tapar o buraco, avalie todas essas possibilidades, avalie que aquele item que você deveria ter investido antes, mas que você está investindo naquele momento porque, infelizmente, você decidiu assumir aquele risco, você está investindo naquela hora, que aquilo tenha continuidade. Porque se aquilo não tiver continuidade, aquilo foi um custo. E algo muito difícil que eu vejo para os CISOs, para a área de segurança, desde os primórdios, é tangibilizar. É você olhar o investimento e falar assim, pô, eu investi, você conseguir provar para o negócio que aquilo realmente é importante, que aquilo é eficiente, que aquilo trouxe benefícios e não custos. E na crise isso acontece, é muito comum, a gente tapa um buraco, e esse buraco vai gerar outros silos, vai gerar dificuldade para correlação, dificuldade para administração centralizada. Então, a plataforma, gerenciamento centralizado, automação, integração, inteligência artificial, é isso que tem que ser. Se você pensar, se você elencar esses itens e procurar suas soluções e fazer sua arquitetura baseado nisso, seguindo, claro, sempre as metodologias, os frameworks, você vai ter sucesso. Notaram que o Carlos comentou? Não sei se vocês conseguiram pegar aí um ponto alto, né, do conceito de plataforma, de não permitir que algo seja considerado como custo, mas como um investimento, né? Isso está muito relacionado quando a gente fala com a questão do risco para o negócio. Para que o negócio não encare investimentos como se fosse um poço sem fundo de dinheiro, né? Como se segurança fosse um poço que só solicita dinheiro, mas não entrega ali algo, né, sustentável. E é sempre assim. É sempre assim. Sempre assim. Você precisa demonstrar, tangibilizar para ele, olha, você tem um risco para o teu negócio. E graças a esse investimento, eu estou conseguindo fazer com que esse risco fique no nível aceitável. Que a gente consiga trabalhar de uma forma mais aceitável, mais confortável. Então, essa tradução, olha a missão, o valor da missão do CISO, né? Faz parte do nosso job. Faz parte do que a gente precisa fazer no dia a dia, para mostrar para eles, tirar um pouquinho esse estigma de gasto e mostrar como aquilo ali é um investimento. E aí o Carlos falou sobre frameworks, né? Tá aí um tema que ajuda muito nesse sentido. Quando a gente fala de disciplinas como gestão de risco, priorizações, níveis de maturidade de segurança, o mercado tem uma infinidade de frameworks para ajudar nesse sentido.
Mais do que isso, quando a gente fala sobre priorização, aceleração, a maioria dos frameworks disponíveis no mercado, eles se propõem até a te dar níveis de adoção para que você escolha o nível mais adequado e consiga acelerar a implementação e já colher o resultado. Então, é bom a gente, como CISO, estar antenado nesses assuntos. Ontem mesmo, não foi, Sibeli? A gente estava conversando no café. Sim, a respeito Quer falar um disso. pouquinho, por favor? Sim, eu estava até pensando aqui, enquanto vocês falavam sobre os temas, né, a respeito de processo. Eu penso muito sobre ele porque eu li um livro há uns anos atrás do Chiavenato, que é de recursos humanos, onde ele diz que um processo bem definido também é um benefício para o profissional. E isso não tem que se aplicar apenas às outras áreas de negócio, que TI é uma área de negócio também, né? Se você otimiza bem um processo dentro de TI, consequentemente, você vai deixar com que os profissionais de TI se sintam melhor. Algumas vezes eles não querem, né, adotar frameworks e metodologias, mas depois entendem a necessidade, e a área de negócio também vê aquilo como um benefício pelo fato de que, se você está entregando ou mostrando de uma maneira organizada, né, os riscos, as tecnologias que vocês têm, por exemplo, a gente adotou isso, eu posso abordar com vocês, a metodologia cebola. Eu acredito que vocês conheçam a Onion Methodology, que você mostra ali por camada onde estão os seus hardwares e softwares e, consequentemente, você consegue falar quais são os seus riscos e também suas disponibilidades, enfim, você consegue mostrar ali. São frameworks e metodologias simples, a gente não precisa utilizar o 100% de tudo, a gente sempre fala, né, vamos demarestizar ou vamos adequar a cada negócio e usar o mínimo do que pode ser, né, aceitável e otimizar um processo para TI, ou seja, quando você implementa uma metodologia, adota um framework, você está otimizando um processo de TI para auxiliar a tomada de decisão do negócio. Então, a gente pensa muito nessa questão de otimizar os processos de TI. Quando eu digo TI, também é segurança e cibersegurança, mostrando para o negócio de uma maneira organizada para que eles possam tomar a decisão, né? E também automatizar as atividades de TI. O DevSecOps, por exemplo, é uma outra metodologia junto com framework. Nós sabemos que temos aí uma parafernália de frameworks e metodologias, né? Então, sempre utilizar para aquele negócio e otimizar o processo de TI pensando na entrega para o segmento. É isso que a gente pensa muito lá. E a equipe de TI do Demarest hoje, eles pensam muito nessa questão de metodologia, não apenas de segurança e cibersegurança, mas de projetos, de processos. Nós temos a nossa equipe, a equipe de escritório de projetos, escritório de processos, isso no escritório de advogados, né? Então, imagine a mudança que a gente fez. E hoje a gente conduz um programa de transformação digital no Demarest, é um programa com vários projetos, e todos eles, em cada um dos projetos, nós adotamos frameworks e metodologias. Perfeito, Sibeli. Inclusive, é isso, o ponto que a gente quer gravar, né, da fala da Sibeli. Inclusive, é o tema da palestra, né? Gestão de riscos como uma chave, como um fator para auxiliar a priorização. Nós queremos colocar força, queremos priorizar o que tem mais risco para o negócio, né? É isso que nós queremos mitigar, queremos agir. E é bom nós estarmos antenados aí com esse tipo de metodologia. Agora nós temos aqui nos 7 minutos finais, vamos nos dividir aqui para falar a respeito dos quick wins, dos aceleradores. Então cada um aí vai ter o desafio em 2 minutinhos de falar um pouco sobre aceleração, né, na hora de fazer entregas. Vamos começar com o Carlos. Carlos, na tua visão, né, ali à frente dessa unidade de negócio, o que você encara que seriam aceleradores chaves para, com talvez menos esforços, menos investimentos, colher bons resultados que sejam relevantes ali na entrega do dia a dia do CISO? Olha, Ricardo, eu vou trazer um pouco da minha experiência no dia a dia. 25 anos que trabalho com segurança da informação. Já atendi diferentes empresas de diferentes setores, com diferentes problemas, diferentes soluções. E eu acho que uma das perguntas, eu sei que não dá tempo de vocês interagirem com a gente aqui, mas eu acredito que vocês vão concordar comigo. Uma das principais, os principais questionamentos que eu recebo dos CISOs, da área de segurança como um todo, é quando eles, e está ligado diretamente ao investimento, é quando eles fazem o investimento, eles me devolvem a pergunta e falam assim: eu estou usando 100% da minha solução, eu realmente estou aplicando as melhores práticas, eu realmente estou de acordo com aquilo que eu deveria estar, o meu investimento foi válido.
E esse entra diretamente, se você olhar a parte de metodologia, se você olhar a parte dos frameworks, e se você fizer uma pequena avaliação nas principais ferramentas de segurança dos principais clientes, muitas vezes ela tem a funcionalidade, ela não está habilitada. Então, você avaliando uma situação, às vezes eu vejo clientes comprando ferramentas com uma ferramenta dentro de casa. Eu vejo situações de você gerar custo. E o Quick Wins é exatamente isso. Quando você conseguiria facilmente olhar para a sua ferramenta interna, fazer uma avaliação simples dela e falar assim, poxa, parte daqueles gaps que foram apresentados, eu, com uma mudança no meu processo, uma mudança simples na configuração de uma ferramenta de segurança, eu vou atingir esse resultado. E aí você automaticamente acelera o processo, você reduz custo, você otimiza, você responde a pergunta do CISO, fala assim, eu estou usando, você consegue levar para o negócio, falar assim, esse investimento valeu a pena, porque ele cobriu isso, mitigou esses e esses riscos. Então, isso é um dos caminhos. Boa, e é uma coisa que a gente tem mesmo que estimular as nossas equipes, né, a buscar esses caminhos, né, buscar essas análises. Concorda com isso, Fernando? Quando a gente fala de quick wins, agora no mundo de cloud? Totalmente. Até ligando diretamente à segurança nativa da cloud, né? Muitas vezes o cliente está procurando uma ferramenta de terceiro, né, para algo que a cloud está entregando. Às vezes eu tenho discussões, né, óbvias, que uma discussão sadia, né, sobre um ponto, sobre o incidente, e eu simplesmente vejo o todo ali e falo assim, bom, pessoal, você tem qual é a sua dor nesse momento, né? Então, dependendo do momento, a gente olha para aquela direção e fala, não, eu estou com uma questão de um workload, de algo que está exposto à internet, né? E eu preciso sanar esse problema. Eu tenho uma solução, e normalmente eu vou a gente faz um pouco do step back e fala assim, mas essa ferramenta, ela literalmente, não, esse front-end, ele literalmente está exposto de uma forma que deveria estar, né? Por exemplo, ele está passando, a gente tem algum appliance de segurança no caminho, você tem algum AF incorporado, que a própria cloud às vezes entrega, e algumas vezes não. Né? Eu falo, puxa, eu poderia estar aqui vendendo uma solução para vocês e eu enxergo a direção e falo, ok, a gente consegue, com o que você tem nesse momento, resolver a sua dor, né? E aí você ter um planejamento para que isso aconteça de forma melhor. Né? Eu costumo dizer que para a cloud, a gente consegue ser muito, 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 muito proativo, é bem possível. Né? Então, a gente sair do reativo é o caminho. Né? Então, a gente ter a possibilidade de trazer as soluções, até muitas das vezes das soluções nativas, a gente consegue ser proativo. Né? Então, esse quick win, para mim, às vezes é um simples bate-papo, a gente resolve, às vezes, sem solução. Você está me dizendo que você vai me resolver algo sem investimento? Dependendo do que for, muitas das vezes. Vocês sabem, aqui os que me acompanham no projeto, que muitas das vezes eu simplesmente otimizo ou uso melhor a forma que a cloud, ou a arquitetura da cloud foi concebida. Né? Então, é algo muito fácil, às vezes, até de ser resolvido, digamos assim. Legal, vamos com certeza querer lembrar disso. Você, Cibele, o que tem para compartilhar com a gente nesse tema, nesses 2 minutinhos finais? Bem interessante o que eles disseram, né, focado em hardware, softwares, em ferramentas. No Demarest, o advogado ele não pode perder prazo, né? Então, o nosso quick wins são o quão expostos nós estamos, o quão vulnerável nós estamos, vou ser bem abrangente, e a nossa disponibilidade como está. Então, eu tenho que responder isso diariamente, e o nosso caderno de métricas reflete isso. Claro que nós não temos todas as ferramentas ao concurso do mercado, também não somos excelentes em tudo, porque, claro, somos humanos, mas nós procuramos sempre manter um ambiente estável, e quando tem sabendo quais são as vulnerabilidades que nós temos, é um estudo constante, porque a gente nunca vai conseguir, nós estamos muito aquém do que acontece de crimes cibernéticos, é impossível você alcançar, né, a inteligência
né, deles é bem complicado, e a velocidade, mas a resposta que a gente tem que dar sempre é isso: qual a nossa exposição, o quão vulnerável nós estamos e a nossa disponibilidade. Né, esses são os nossos quick wins. Eles não se atêm lá a saber qual ferramenta é, eles não perguntam nada. Advogado, eles querem que nós mantenhamos sempre tudo funcionando, porque o prazo é primordial para o negócio. Tá? Então é isso, em suma, é o que nós temos. E voltando, nós temos algumas metodologias, como eu falei, sendo repetitivo, que nós mostramos e sabemos o quão vulnerável nós estamos, com o conhecimento que nós temos. Excelente, Cibele. Obrigado por compartilhar conosco. Então, no final desse painel, qual é a grande mensagem que nós queremos transmitir a vocês, né? Notem que não ter uma boa análise de risco, não saber priorizar as coisas de acordo com o que talvez possa expor mais o negócio, é algo muito sério, né? Não queremos destinar esforços de tempo, dinheiro, em coisas que não vão, de fato, trazer um benefício, vão gerar ali um diferencial para o negócio. Então, é isso que nós queremos nos atentar. E, de fato, se a gente seguir aí o caminho das pedras, né, que o Carlos compartilhou com a gente, o Fernando e a Cibele, de olhar o negócio, entender quais são os riscos aos quais esse negócio está exposto, priorizar o que é mais importante e procurar caminhos para fazer, às vezes, rápidas entregas, mas trazendo ali grandes benefícios. Se nós não formos para esse caminho, certamente nós teremos retrabalho, que é o que nós, como CISO, não queremos, né? Porque o tempo para nós é escasso. Então, pensando nisso, pessoal, a grande mensagem aqui é: destinem o seu tempo, os seus esforços para conhecer o negócio, entender o risco e procurar caminhos que sejam sustentáveis para mitigar esses riscos e atender o que o negócio espera de nós, que é uma postura de segurança robusta, né? No final do dia, essa é a nossa grande missão como CISO, e é isso que nós queremos fazer. Mais uma vez, obrigado, Carlos, Fernando e Cibele, pela participação. Obrigado, gente. E vocês, Obrigada a vocês. por nos ouvirem. Valeu.